Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 6, de 12 a 14. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atirei vossas pérolas aos porcos, para que eles não pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é o caminho, espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos na escola de Jesus, o melhor mestre. Resta saber se somos os melhores discípulos, os melhores catequizandos desse grande catequista que quis instruir os discípulos de ontem e também os de hoje. 3 pensamentos Jesus traz no texto de hoje, no Sermão da Montanha. Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos. Quais são as coisas santas e quais são as pérolas da igreja? Em primeiro lugar, os sacramentos. E através dos sacramentos, a missão da igreja. Não dá para confiar a missão a uma pessoa que não tem responsabilidade, por exemplo. Não dá para confiar a missão, aquilo que nós temos como sagrado, a quem não quer entender e a quem não quer crescer na missão. Vai se tornar um prejuízo para a missão. Depois, o que é precioso para nós também? Os sacramentos. Não se pode distribuir sacramentos de qualquer forma. É necessário que aquele que vai receber e aquele que prepara também tenha consciência do que está fazendo. Dessa forma, como é triste quando nós batizamos de qualquer jeito, como é triste quando nós temos uma pressa de dar, por exemplo, o sacramento da Eucaristia a uma pessoa que talvez não volta mais à missa, a uma pessoa que depois do crisma não volta mais à igreja e não assume nada da sua missão. É preferível que você tenha uma porção menor, mas que seja consciente e capaz de valorizar as pérolas preciosas da igreja, que são os sacramentos, que é a sua missão, que é o próprio Cristo aí distribuído. Que o Senhor nos ajude a encontrar luzes para bem traduzir a sua mensagem a todos aqueles que se aproximam do Evangelho. Da mesma forma, Jesus também vai recomendar aos discípulos: tudo aquilo que vocês querem que os outros lhes façam, façam você primeiro. Aliás, é necessário que nós vivamos o amor para que a gente sinta verdadeiramente esta força em nosso coração e não mendigue amor, mas sejamos fonte do amor. E aí está toda a condição para passar pelaquela porta estreita, porque os caminhos largos, as portas fáceis, estão aí também do nosso lado, mas pode não nos levar a uma vida de felicidade plena. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Programa O Pão Nosso de Cada Dia. Tua palavra é luz do meu caminho, meu Deus. Tua palavra é